Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a igreja nessa noite. Amém? Não precisa abrir, só ouça Isaías 40, versículo 29. Receba essa palavra. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não sei como você chegou aqui nessa noite. Não sei como está, talvez um ente querido, um amado, uma amada do seu coração. Nosso Deus é aquele que nos fortalece. Ele nos fortalece e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então eu queria convidar você a juntos, como igreja, clamarmos pela presença do Deus vivo e verdadeiro, para que nós experimentemos a sua visitação aqui nessa noite. Deus está aqui, Ele está, mas a manifestação da presença, a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória do Senhor, mas também diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória. É diferente, não é? Então, vamos invocar. Queria pedir para vocês colocar de pé, para nós invocarmos a Deus. E quem sabe você no seu lugar, você vai interceder por alguém que está cansado e que precisa ser fortalecido. Talvez um irmão, uma irmã sua que você diz, você vê que está cansado. Cansado das lutas, cansado da caminhada, tantas coisas têm se levantado. Quero dizer que nós somos um corpo, amém? Nós somos um corpo. E quando um membro desse corpo sofre, o corpo sente. Sinta o que está acontecendo no corpo. Interceda, levante sua voz nessa noite, clame, coloque pessoas diante do Senhor, amém? Vamos lá, você pode abrir a sua boca. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Senhor. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, do Teu favor, da Tua força, Senhor. Vem fortalecer aquele que está cansado. Vem multiplicar as forças daquele que já está sem vigor. Opera no Teu corpo, Senhor, na Tua igreja. Levanta o abatido. Levanta o que está triste, o que está decepcionado, que os olhos deles venham a se voltar para o Senhor, porque aqueles que esperam em Ti, aqueles que olham para Ti, não ficarão decepcionados. Oh Senhor Deus, olha para cada um de nós, para aqueles que talvez não puderam estar aqui nessa noite, visita as casas, os lares, visita as famílias. Tu sabes o que se passa em cada lar, em cada família, Senhor. Levanta, Deus, aquele que está cansado. A esposa, o marido, os filhos. Senhor Deus, nós precisamos de Ti, do Teu favor, da Tua graça. Perdoa os nossos pecados, Senhor, pelo Teu sangue, Jesus. Perdoa os nossos pecados quando nós erramos o alvo. Quando deixamos de Te buscar, quando o Senhor não foi prioridade. Perdoa o nosso pecado, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá mais uma chance nessa noite, Senhor. Porque afinal de contas, ó Deus, é nós e o Senhor. Nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo. Então tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Deus, com Tua graça, Teu favor. Aquece o nosso coração, o coração daquele que está frio, morno. Acende a chama, Senhor.
Aquela chama que não pode ser apagada, que o Senhor disse: o fogo arderá no altar continuamente. Sopra, Deus, e acende a chama mais uma vez. Porque os mornos, o Senhor disse que vomitará da sua boca. Tem misericórdia. Acende a chama no coração. Acende o fogo no nosso coração. O fogo do Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Restaura a fome, 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 sede de Ti, da Tua presença, da Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Agora você pode se virar para qualquer direção, mesmo que você não conheça. Direcione palavras. Diga, irmão, que você seja fortalecido pelo Senhor. Que você seja fortalecido pelo Senhor. Diga para ele: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. A palavra do Senhor para você é que Ele nunca te deixou. Ele nunca te desamparou. Ele te comprou por um alto preço. Você é propriedade do Senhor. Sinta o Senhor te atraindo para a sua presença. Sinta o Senhor te atraindo para o altar. E você é a oferta. Você é o sacrifício vivo no altar do Senhor. Você é amado de Deus. Eu não sei o que o diabo tem soprado no teu ouvido. Eu sei o que Deus tem para nós: pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Tire os teus olhos das circunstâncias nessa noite e volte os seus olhos para o Todo-Poderoso, aquele que continua sentado num alto e sublime trono, que tem o controle e o poder sobre todas as coisas. E agora, antes de irmos para a palavra, você pode direcionar palavras ao Senhor. Diga o quanto você o ama, o quanto você é grato por Ele ter te escolhido, o quanto você é grato por os teus olhos terem sido abertos e você ter entregue a tua vida para Jesus. Você pode agradecer ao Senhor. Eu não sei o nosso dia de amanhã, mas para aqueles que estão em Cristo, se os nossos olhos se fecharem aqui nessa terra, o que nos espera é a glória, é o céu, é o paraíso. Esse é o nosso Deus vitorioso. Ele venceu a morte. Ele tomou as chaves da morte. Esse é o nosso Deus que nos dá vida, vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso. Eu me sinto, Senhor, atraída para estar mais perto de Ti nessa noite. Porque Tu tens um lugar seguro. É o Senhor que tem um lugar seguro de proteção. O Senhor é o nosso refúgio, é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, Senhor. Eu Te louvo porque não estamos sós. A Tua presença é real. A Tua presença é real na nossa vida. Eu Te louvo. Eu Te amo, Senhor. Eu Te amo, Senhor. E a Tua noiva diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amamos a Tua vinda, Senhor. Amamos a Tua vinda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, tomar o seu lugar. Você sabia que nós nascemos com apenas 2 medos? Você sabia disso?
que uma criança, quando ela nasce, os medos que fala inatos, desde o nascimento, nós nascemos com apenas 2 medos, dizem os estudiosos, os psicólogos dessa área. Esses 2 medos são medo de cair, você vê que uma criança tem, né? Medo de cair e medo de barulhos altos. Todos os nossos outros medos são medos adquiridos. Por uma experiência, por uma vivência, medos adquiridos. Por exemplo, alguém que foi assaltado. Talvez alguém que desenvolveu um medo, digamos assim, de andar sozinho na rua. Mas essa pessoa adquiriu esse medo, entende? Quantos medos nós adquirimos na nossa vida? Dizem também os estudiosos da área, né, de psicologia e afins, que, de um modo geral, a maior parte dos nossos medos de adultos se enquadra nessas 4 categorias. 1. Medo da perda. Quem aqui nunca teve medo da perda? Gente, eu me lembro, adolescente, no meu quarto sozinha, tendo crise de choro, porque eu imaginava como seria a minha vida se eu perdesse meu pai e minha mãe. Alguém já sofreu? Aquele medo que te faz imaginar coisas que nem aconteceram, mas você já está sofrendo um medo. Medo da perda. Perda de um ente querido, de um amado, de um filho, de um marido, de uma esposa. Perder o emprego. De uma perda. Segunda categoria de medo. Medo do fracasso. De não ser bem-sucedido. De dar errado. De fracassar. Diante de um desafio, diante de algo novo que se apresenta para nós, às vezes podemos ter o medo do fracasso. Pessoas às vezes não se relacionam porque desenvolveram medos de fracassos e elas pensam que assim vai ser de novo um fracasso. Tem gente que coleciona fracasso e tem medo do fracasso. Outro medo, terceiro, medo da rejeição. Quem aqui nunca fez algo para agradar o outro pensando, eu não quero ser rejeitado. Eu quero que gostem de mim. Eu quero ser querida, amada. Eu quero ser conhecida como alguém, uau, ela é top, ele é top. Entende? A rejeição, o medo da rejeição. Tem pais que não corrigem também seus filhos com o medo de que o filho vai rejeitar. Por isso que acaba fazendo às vezes todas as vontades, dizendo sim para tudo. Eu estou dando aqui só alguns exemplos para clarear o que é, mas tem milhares de exemplos. Medo da rejeição. E medo do desconhecido. Daquilo que nós ainda não sabemos. Daquilo que está lá na frente que ainda não vimos. Não sabemos como vai ser. Então vou repetir. Os 4 categorias, digamos, de medo, onde os estudiosos resumem que são medos da nossa vida adulta. Medo da perda, do fracasso, rejeição e medo do desconhecido. E mesmo quando nós nos tornamos cristãos, crentes no Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor, nos batizamos, e aquele foi cheio do Espírito Santo e tal, Deus não tirou a nossa humanidade. Ainda somos homens, mulheres, humanos, suscetíveis ao medo de tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que nós não temos o controle, aquilo que nós não temos o poder de administrar, pode nos causar medo. E eu digo que talvez o medo seja um sentimento mais comum entre todos nós.
Cada um tem seus medos. Se fôssemos falar das fobias. Qual mulher aí tem medo de barata? De aranha? As fobias, medos de andar de avião, medo de dirigir, medos, vários medos. Medos de altura. Medos. Cada um de nós tem ou já teve medos. Quem aqui não teve aquela coisa? Às vezes tem gente que não dorme com a porta do guarda-roupa aberta. Tem gente que tem que estar totalmente fechado, porque senão pensa que no meio da noite alguma coisa pode... Quem aqui que dorme e dorme com o pé assim para fora da cama? Assim? Eu não. Não parece que dá um negócio que alguma coisa pode puxar? São medos. Se você lê livros de psicologia, tem coisas que eu estou relatando que estão aqui também nesse livro. Desintoxicando a alma. E fala do medo. Aí é um estudioso que fala muitos desses medos, às vezes, que crianças têm. Medos desenvolvidos. Mas o que é medo, segundo o dicionário? Estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça. Reais, hipotéticos ou imaginários. Fobia, pavor, terror. Ausência de coragem. Por exemplo, medo de atravessar uma ponte. Receio, temor. Preocupação com determinado fato ou determinada possibilidade. Já teve medo da possibilidade? Eu não vou adentrar aqui porque seria muitos textos para ler, mas você lembra quando Deus chamou Moisés? Que ele iria resgatar o povo do Egito? E tem um momento no capítulo 4 de Êxodo, Moisés começa, e se eles não acreditarem em mim? E se eles não acreditarem que foi o Senhor que me enviou? E se? Às vezes a gente tem medo da possibilidade. Não é? E se? Mas e se der errado? E às vezes esse medo da possibilidade pode te fazer não viver aquilo. Porque você imaginou uma possibilidade, aquilo te travou. Nem aconteceu, mas o teu medo antes já te travou. E você, não, e se? Não vou. Está entendendo? O poder, às vezes, que o medo tem. Só que uma coisa mais linda, o nosso Deus. Diga assim, o nosso Deus. Ele. Uma das mais repetidas declarações e ordenanças do Senhor para a nossa vida é: como? Não temas. Não temas. Não tenhas medo. Não temais. Uma das declarações, ordenanças do Senhor mais repetidas na Bíblia. Não temas. Porque uma coisa é você sentir medo. Outra coisa é você ter medo. Tem gente que sente medo e mesmo assim vai e faz. Agora tem gente que tem um medo e aquele medo paralisa. Queridos, nós vemos, não precisa também abrir, se quiser abrir, fique à vontade, 2 Coríntios 1, 6 e 7, quando Paulo escreve: por esta razão, pois, eu te admoesto que reavives o dom que há em ti, o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem nos dado espírito de temor, espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo se refere ao medo como um espírito. Espírito de temor, de covardia. É como se ele está se referindo aqui: olha, reavives o dom, porque você parou.
E eu quero dizer para você que parou, que Deus não te deu espírito de covardia, de medo, de temor. Então reavivas o dom que há em ti, ou seja, volta. Pode estar difícil a caminhada, pode você encontrar milhares de obstáculos, não é fácil quem está diante da obra do Senhor. Um dia eu e o pastor Rodrigo até pensamos talvez escrever um livro, trocando nomes de personagens para não expor a sua vida. Mas, gente, não é fácil. Não é fácil. Mas Deus não me deu, não te deu, não nos deu espírito de covardia, de temor. Amém? Aleluia! Não se deixe paralisar pelo espírito do medo. Medo do novo, do conhecido. Não deixe. E, gente, eu fiz uma pesquisa, hein? Ó, vocês estão ouvindo coisa aqui que, ó, foi horas de pesquisa. Olha só, segundo uma psicóloga do Centro de Psicologia Especializado em Medos, doutora Neuza Coraça, que escreveu um livro, enfrentando o medo de dirigir. Ela é diretora desse Centro de Psicologia Especializado em Medos. E ela dá dicas de como agir quando o medo se torna algo prejudicial e negativo. Porque há alguns medos que são parte, por exemplo, eu posso ter o medo de bater o carro, isso me faz ter uma prudência ao dirigir com cuidado, ao fazer uma ultrapassagem. Está entendendo a diferença? É um medo preventivo. Quando você coloca uma gradezinha para criança pequena não cair rolando na escada, você certamente tem um medo assim da criança cair, mas não é um medo nesse sentido de te paralisar a vida. É um medo, um zelo para que ela não se machuque. Agora, a partir do momento que o medo se torna prejudicial e negativo, a ponto de te paralisar na vida de coisas que você não avança, porque você fala, não, eu tenho medo. Ela dá algumas dicas. E uma das coisas que ela fala, que está no estudo, ela fala, respeite o medo, não ignore a sensação. É importante você ter consciência do que está sentindo para tentar se superar. Ó, o pastor está aqui validando, ó. O pastor Valdir está aqui validando, ó. Então, ele é psicólogo, gente. Por quê? Precisamos ter a consciência do que está causando aquilo. E ela fala assim, ó, procure as causas do medo. Muitas vezes o medo pode ser um sintoma de algum problema pior. Descobrir a raiz do trauma pode ser a chave para resolver. E aí eu quero te dizer que sabe qual que é o nosso maior problema? A gente não sabe dizer o que a gente sente. Eu converso com muitas pessoas. Agora mais por WhatsApp, por causa da pandemia. Eu, às vezes, estou falando com as pessoas. E tem pessoas que... Eu estou relatando isso, que é coisa que aconteceu, digamos assim, há 2 semanas, 1 semana. E as pessoas ficam, assim, emocionadas com alguma coisa que eu falo, e ela fala assim, e ela falou assim para mim, isso mexeu comigo, sabe? Eu falei assim, que bom que você falou isso para mim. Ninguém entende isso. É isso mesmo. É como se nem ela soubesse o que ela estava passando. E eu ali, ao ouvi-la, decifrei, tipo assim, e eu falei, ó, é isso. É isso. Nunca ninguém me falou isso. É isso. É uma pessoa jovem que estava indo até em cardiologista, fazendo eletro. De repente sentiu o coração. E as pessoas falando, mas você é um poço de calmaria. Nunca te vi estressada, nunca te vi falando alto. E eu falando com essa pessoa.
Eu falei, olha, mas uma crise de ansiedade, ansiedade tem ligação com medo, tá? Tem ligação com medo. Nem sempre uma pessoa com ansiedade vai gritar, espernear, xingar no trabalho. Não. Guarda tudo dentro dela. Guarda tudo dentro dela, todas as coisas para resolver. E assim ela se sentiu. Quando eu conversei com ela, a pessoa se sentiu assim: você desvendou, é isso. Não é assim que as pessoas me veem, mas é aqui dentro que eu estou assim. E outra pessoa recente também que eu estava conversando. E ela falando comigo, e falou, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ocupar minha mente aqui, papapá, papapá. Aí gravei um áudio, falei, fulana, não tente preencher esse tempo se você está com tudo isso aqui mal resolvido. Você está tentando fazer de conta que não tem esse problema. E você tem esse, tipo assim, desculpa, mas você tem. E é razoável a tua atitude, porque isso aqui está mexendo com a tua vida. Eu creio que você está com medo do futuro, do desconhecido. E fui falando. A pessoa gravou um áudio chorando. Como se, pelo Espírito Santo, gente, Deus nos faz ajudar as pessoas, né, pastor Valdir, e desvendar coisas que às vezes elas mesmas não estão conseguindo. E quando a pessoa consegue, e aqui eu quero usar uma expressão, já ouviu a expressão? Não sei se é do Rio Grande do Sul, dê nome aos bois. Você precisa dar nome aos teus medos. Porque é só a partir daí que você tem consciência do medo que você vai poder tratá-lo, enfrentá-lo, pedir ajuda a Deus. Quando você consegue dar nome aos bois e dizer sim, pastor, eu tenho pavor, eu tenho medo de perder meu esposo. Eu não sei o que seria da minha vida. Um exemplo. Quando você fala, eu não consigo imaginar perder tal pessoa, minha vida vai acabar, não sei o quê. Dê nome aos teus medos. Dê nome aos bois. Para que aí comece um processo onde você vai conseguir, pela graça e pelo favor de Deus, vencer o medo. Você pode ainda sentir medo, mas não ser dominado pelo medo, não ter esse medo. Você sente um medinho, um frio na barriga, mas isso não te impede de viver. E sobre isso que nós não sabemos, muitas vezes, o que sentimos. Não entendemos quando estamos, às vezes, tristes, desanimados. Estou desanimada. Às vezes nós não temos a capacidade de pensar, por que eu estou assim? Por que eu estou assim? Algo aconteceu? Foi no meu casamento, estou assim porque, poxa, eu não esperava. A gente tem que aprender a fazer uma análise. E a Karen compartilhou uma coisa nas redes sociais. Gente, estou cheia das psicólogas hoje, hein? Estou me sentindo. Mas agora uma psicóloga, Tamires Miranda Takahashi, escreveu assim: a criança cai, abre aspas, tá? É ela que escreveu. A criança cai, bate a cabeça, rala o joelho, prende o dedo, tem o brinquedo tomado pelo amiguinho, tem o lápis quebrado pelo irmão, chora, reclama, se irrita. O que a gente diz? Não foi nada. Não foi nada. Levanta. Não foi nada. Um não foi nada daqui, outro não foi nada de lá. E assim vamos ensinando para a criança que as experiências que ela tem não significam nada. Não tem valor. Ela sente sem saber o que está sentindo, sem ter a permissão de sentir. Mas ela sente. Mas o que ela sentiu ao ralar o joelho? Deve ter doído, não é? Deve ter doído, ardido. Deve ter se assustado. Talvez ela tenha caído em frente a outras pessoas.
e sentido vergonha. Talvez não houvesse ninguém perto e ela se sentiu desamparada. Dá para sentir uma série de emoções num simples tombo. Mas o que ensinamos não foi nada. Assim vai ficar mais forte, talvez a gente pense. Aí essa criança vai crescendo sem saber nomear os seus sentimentos, sem conhecer o que se passa com ela, já que ela só sente, mas ela não sabe explicar. As palavras não foram ferramentas apresentadas para ela. Já ouviu alguém dizer: nossa, não sei explicar? Eu sinto um nó aqui na garganta, um negócio ruim, um aperto no peito, não sei explicar. Possivelmente as pessoas que costumam dizer isso ouviram muito lá na infância. Isso não é nada. Por que não dizer: é mesmo? Você prendeu o dedo na porta? Nossa, isso deve estar doendo muito. Vem aqui. Deixa eu ver, deixa eu fazer um carinho, dá um beijo para sarar. É impressionante como as crianças param de chorar e se recuperam muito mais rápido quando sentem que são compreendidas e acolhidas. Qual é a nossa dificuldade de acolher, cuidar, validar e nomear? Talvez porque nós mesmos tenhamos ouvido por anos a fio que as nossas dores, sofrimentos ou experiências ruins não eram nada. Fecha aspas. Eu me lembro de algo muito dolorido que eu passei junto com meu esposo, que foi a perda do nosso bebê. Eu estava grávida, anunciei para a igreja e tudo, e foi aquela emoção. E quando eu perdi, descobri, que tinha sofrido um aborto retido, o nenenzinho já estava na minha barriga sem batimentos. Pessoas tentando me consolar. De quanto tempo você estava? 10, 11 semanas. Era muito pequenininho. Era muito pequenininho. Meu filho. Era muito pequenininho. Era do tamanho de uma sementinha de não sei o quê. Logo você tenta de novo e tem outro. Está entendendo o que às vezes as pessoas fazem? Não, eu queria dar um nome para a minha dor. Eu queria viver o luto por ter perdido um filho. Está entendendo? E foi o que me tirou daquela tristeza, eu dar nome ao meu medo, nome à minha dor. E nesse livro aqui, Desintoxicando a Alma, tem um capítulo que o autor relata que ele passou com a esposa dele. Diz que se olhavam um para o outro, engravidava. Em 10 anos, eles tiveram 6 filhos. Davi. É bastante, gente, porque pensa, uma gestação é 9 meses, aí nascia com poucos meses, já engravidava de novo, passava 9 meses. Aí, diz que a esposa, o desgaste, tudo, ela começou a ficar muito doente, assim, enfraquecida, desanimada. E eles procuravam médicos, iam médico após médico, faziam exames e não se tinha diagnóstico nenhum. É como se ela não tivesse problema. É psicossomático que fala quando é no corpo? É. Não se achava nada. Só que aí ela começou a manifestar um medo que ela tinha. Um medo que ela tinha de morrer e deixar todos esses filhos e o marido, quem cuidaria? Então, ele começa a contar no livro que ela, ao dormir, eles se deitavam e ela... Lembra que eu falei do medo que causa imaginação? E se eu morrer, então você faz assim, faz assado. E se eu morrer, você age assim, você cuida assim dos nossos filhos. E se. Até que ela começou a buscar pela palavra. E um dia Deus falou tremendamente com ela. Que sem fé é impossível agradar a Deus. E ela viu que a fé dela, e isso às vezes pode ser o medo, às vezes é a fé nas coisas erradas. É a fé no tamanho da onda, é a fé na velocidade do vento.
Às vezes o medo é a fé na coisa errada. E ela, sem fé é impossível agradar a Deus, Deus falou com ela. Ela pôde relatar assim, que ela começou a pensar, eu estou colocando a minha fé na coisa errada. Parece que eu tenho tanta fé que eu vou morrer, tanta fé que eu vou deixar meus filhos, vou deixar meu marido. E ela começou a dar nome aos bois, nome aos seus medos. E falou que a partir dali, que ela confessou este medo, ela verbalizou isso, que ela tinha medo de morrer, medo, tudo aquilo que ela imaginava. Deus começou uma obra de libertação na vida dela. E fala que, olha, em poucos dias ela se recobrou aquele ânimo e ela ficou mais saudável do que ela era. Porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Só que o medo produz tormento, diz a palavra. Mas como vencer esse medo? Primeira dica, dê nome aos bois. Não vou ter tempo aqui de ler 2 Crônicas 20, você lembra de Josafá? Quando teve a notícia que uma multidão vinha contra ele, diz um versículo, vou dizer aqui que fica gravado, depois você procura, 2 Crônicas 22, versículo 3, diz, Josafá teve medo, e ele se pôs a buscar ao Senhor. E aí ele proclama jejum, lembra do texto? Proclama jejum, todo o povo para jejuar, e num momento de oração, ele fala assim, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Ou seja, ele deu nome ao medo, ele falou para o Senhor, Deus, nós estamos com medo porque é uma multidão que está vindo contra nós. E depois houve a resposta do Senhor, o Espírito do Senhor veio ali sobre a congregação, e Deus falou, e uma das palavras foi, no versículo 15, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja é vossa e não de Deus. A peleja não é vossa, mas de Deus. Não é vossa, mas de Deus. Agora abre em Isaías 41. Você vai aprender nessa noite como vencer o medo. Isaías 41, 10. Antes de nós lermos, a questão aqui, querido, não é se você vai sentir medo ou não, mas o que você vai fazer quando o medo vier, quando o medo bater a porta, o desconhecido. Esse vencer o medo é às vezes você lidar com o medo, enfrentar o medo, olhar para a cara do medo. Não é uma fórmula para dizer nunca mais sentirei medo. Pode ser que você sinta, mas o que você vai fazer quando você sentir medo? Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus não nos dá apenas uma ordem para não termos medo, mas Ele nos dá motivos pelos quais nós podemos viver uma vida sem a opressão do medo. Por que que você pode viver uma vida sem a opressão do medo? Ele diz aqui, Ele vai te dar motivos. Primeiro Ele te diz, filho e filha, nessa noite, porque eu sou contigo, não é? Não temas, porque eu sou contigo. A presença de Deus, diga a presença. A presença de Deus é o maior antídoto. Sabe aquele antídoto que é dado quando alguém é picado por uma cobra, por uma serpente? A presença de Deus é o antídoto na tua vida. A presença, Ele está comigo, Ele está contigo. A consciência da presença, repita isso, por favor. A consciência da presença, de que a presença de Deus, do Todo-Poderoso, está conosco, vai fazer a gente triunfar sobre o medo.
Não é porque a gente é bom, porque a gente tem recurso, que a gente tem um plano A, B e C. Pastora, se não der certo o A, eu tenho um plano até o Z. Não é por isso. É porque Ele está conosco. O que disse o salmista? Davi, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo. É por isso que você pode ser livre da opressão do medo, na tua casa, na tua família, diante dos problemas, na empresa. A consciência, porque Deus está comigo. Aleluia! Ele está comigo, Ele está com você. E o que Jesus disse em Mateus 28, 20? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos... Você bate no peito, Deus está comigo. É por isso que eu não vou ter medo. Ele está comigo. Não importa, querido, um diagnóstico, um dizer médico. Não. Ele está comigo. E eu vou. Aleluia! Segundo ponto. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Assombrar é você olhar ao redor com espanto. É você se apavorar diante de uma circunstância. Isso tem acontecido com frequência, né, irmãos? Liga a TV, acessa a internet, escândalos. Pastora manda matar marido, envenena marido. Essa você vai procurar, hein? Com um pastor fazendo uma live, não sabia que já estava ao vivo. Deu um tapa na esposa. Faz não sei o que direito, papapá. Aí ele entra, ele acha que já não estava ao vivo. A paz do Senhor. Ele é o meu Deus. É para Ele que eu olho. Ele é perfeito. Ele é santo. Ele é o meu Deus. Ele é o teu Deus? Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Nós podemos vencer o medo quando nós temos essa consciência. Não só da presença, mas que presença é essa do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que fez tudo, que tem todo o poder. Por isso que você não precisa ter medo, aleluia. Ele é, diga, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Terceiro ponto, Deus diz ali em Isaías 41:10, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. A força, o sustento vem de Deus vem o nosso socorro. Salmo 20, versículo 6 diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Salmo 121:1, esse vocês sabem, 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! O teu socorro vem. Não importa se pessoas falham. O Senhor disse que escândalos viriam. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Ele é o teu Deus. Ele está te dizendo: eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Salmo 108, versículo 12 e 13. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Ó, Salmo 108, 12 e 13. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés aos nossos adversários. Amém? Abre rapidamente Isaías 43, verso 1. Deus está te dando motivos nessa noite para você não viver debaixo da opressão do medo. Vamos lembrar primeiro, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Isaías 43:1. Mas agora,
assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quarto ponto que Deus nos prova, nos mostra por que nós podemos viver sem a opressão do medo. Consciência de que Deus criou você. Ele te formou. Às vezes você se encontra numa situação com tanto medo, que você às vezes já não sabe mais quem é, se você tem algum propósito nesse mundo, oprimido pelo medo. Medo do desconhecido, do amanhã, do desafio. Eu quero te lembrar que você não é produto do acaso. Que você veio a este mundo porque Deus te planejou, Ele te criou, Ele te formou. Amém? Você é a imagem e semelhança de Deus. De Deus. Você pode vencer o medo tendo essa consciência que Ele te criou, Ele te planejou. Ouça o que diz Salmo 139. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Diga, Deus me formou. Deus me formou. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Você está com medo do futuro? Você não sabe o que é lá na frente? Eu quero dizer que Deus já está lá. Que quando você estava ainda no ventre da sua mãe, que ela nem sabia que você estava lá, Deus já tinha planos a teu respeito. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Você pode louvar a Deus por isso? Deus tem planos a teu respeito. Deus tem pensamentos a teu respeito. E eu quero te lembrar que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal. Aleluia! Deus tem um futuro preparado para você. Não tenha medo. Não tenha medo, tenha consciência de que Deus te criou. Quinto e último. Eu te remi, chamei-te pelo nome, e tu és meu. Remir é resgatar, é remover algo ou alguém do poder ou domínio de outrem. Eu quero dizer que Deus, Ele te remiu. Deus pagou um alto preço pela tua vida. E você tem muito valor para Deus. Se lembra que Ele te remiu, Ele te chamou pelo nome. E Ele diz para você, tu és meu. Você é do seu amado. Você pertence a Ele. Aleluia. Por isso você não precisa ter medo. Ele já fez por você algo que vale para a eternidade. O que Ele não poderá fazer por você aqui nesses dias? O salmista Davi, ele declarou no Salmo 56, versículo 13, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Na Nova Versão Internacional diz, mas eu, quando estiver com medo, lembra que eu falei que essas 5 passos seriam apresentando coisas que Deus falou, o motivo pelo qual você não precisa ter medo? Ser dominado pelo medo? Mas que às vezes você pode sentir medo, mas não ter medo, ser dominado. E o salmista Davi, ele fala, mas eu quando estiver com medo, eu confiarei em ti. E diz que esse salmo foi escrito num contexto de perseguição por Saul. Saul queria a vida de Davi.
Imagina você sendo perseguido dia e noite, você não podia se expor, a tua cabeça estava em jogo. Ele diz, mas quando estiver com medo, confiarei em ti. E para terminar, John Wesley disse assim: não sei o que é ter medo ou ficar ansioso por mais de 15 minutos. Quando sinto emoções relacionadas ao medo tomando conta de mim, eu fecho os meus olhos e agradeço a Deus por Ele continuar em seu trono, reinando sobre todas as coisas, e me conforto com o seu controle sobre tudo o que diz respeito à minha vida. Não fique com medo ou ansioso por mais de 15 minutos. Dá aquela olhadinha, não mais de 15 minutos. Fecha o teu olho e agradeça a Deus por Ele estar no controle de todas as coisas. Porque a presença dEle é contigo. Aleluia, se coloque em oração nesse momento. Oh Senhor, nós queremos vencer, Deus, o medo. Vencer o medo, por quê? Porque Tu estás conosco, Senhor. Tu és comigo, Tu és com a igreja. Porque Tu és o nosso Deus. Porque Tu és aquele que nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. E nós temos a consciência de que foi o Senhor que nos criou e nos formou. E o Senhor tem um plano para a nossa vida. O Senhor nos remiu, nos chamou pelo nome, nós somos Teus, propriedade exclusiva do Senhor. Pai, opera em cada vida aqui, Senhor, que se sente às vezes oprimida, paralisada pelo espírito de medo, de temor, de covardia. Aqueles que têm medo da perda, do fracasso, da rejeição, do desconhecido. Que os olhos dos teus filhos e filhas nessa noite se voltem para o Senhor. Para o Senhor. Não é por nós mesmos que conseguimos vencer o medo. É quando nós olhamos para Ti e vemos tudo isso, Senhor. Que o Senhor é conosco. Tua presença é real. E o Senhor é o nosso Deus. Levanta um povo, Deus, cheio de intrepidez, destemido, diante das batalhas, diante do que vier à nossa frente, Senhor. Nos levanta como um povo guerreiro, um povo que confia não no nosso nome, não na nossa força, mas que confia no Senhor, no Teu nome, na Tua força e no Teu socorro. E toda vez que o medo quiser gritar, e se? E se? E se eu perder o emprego, nós vamos ter a resposta que Deus é o Deus que abre portas, fecha portas, Ele está no controle de tudo. E se a comida faltar? O meu Deus é o que provê o pão de cada dia. Não vamos ser dominados pelo medo em nome de Jesus, porque o Senhor está conosco. Abençoa cada vida aqui, Senhor. Nos libera nessa noite de tudo que ainda pode estar aprisionando, Deus, no nome de Jesus. Aqueles que imaginam situações que são influenciados pelo medo, estão imaginando coisas que nem aconteceram ainda. Pai, o nosso amanhã, o nosso futuro está nas Tuas mãos. Tira todo o peso, tira todo o medo do amanhã. Tem gente que já está pensando no ano que vem e está se sentindo oprimido. Tira, Senhor Deus, essa opressão em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos pelo Teu amor, por Tua graça e porque o perfeito amor lança fora todo o medo em nome de Jesus. Amém, amados do Altíssimo. Convido a igreja a se colocar de pé para nós adorarmos ao Senhor Deus neste momento. Enquanto nós o adoramos, o louvamos, agradecemos também. Você pode estar trazendo o seu dízimo, a sua oferta, ou também o seu alimento para doação aqui no altar.
E também, se desejar fazer uma oferta especial para o Ministério Portas Abertas. Existem envelopes lá atrás em branco, manda ofertas. E o Ministério Portas Abertas, são aquele ministério, tem revistas lá atrás, você pode pegar aquela revista e levar para casa, para você, onde conta a história de irmãos perseguidos, histórias de pastores, famílias perseguidas por causa do Evangelho em várias partes do mundo. E quem sabe um dia a tua história pode estar nessa revista. E as tuas doações têm chego a também esse Ministério Portas Abertas. Então, deixa Deus também te usar para abençoar vidas e esse trabalho ministerial pelo irmão André, onde já tem mais de quase 50 anos já desse trabalho, e pessoas têm sido alcançadas, pessoas que perderam tudo por amor a Jesus. E esse ministério Open Doors, através da Igreja do Brasil e do mundo, com dízimos e ofertas, tem alcançado essas vidas, com amor, que nós somos um corpo. Aleluia! Vamos louvar o nosso Deus. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós cremos em ti, Senhor. Nós temos que descansar em ti, Senhor. Abba, Pai, Papai, Paizinho. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em ti, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
senhores. Amém. Amém. Ore a xeria darablabanai, Senhor Deus, descansamos em Ti, Senhor. Lança fora todo o medo, Pai, todo o temor, Pai Santo, todo o medo, Pai Santo. Queremos descansar e confiar em Ti, Pai. Abençoe os dízimos e ofertas, Pai, as doações, Pai Santo, em prol do Teu reino, da Tua casa, Pai. Venha multiplicar, centuplicar na vida de cada família e irmão, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar um minutinho. A perseguição é difícil. Você é separado da sua família, você se sente triste e sem esperança. A Etiópia é um destino popular entre turistas que são atraídos pelas montanhas, vales e diversas paisagens bonitas. Mas viver em uma terra seca e bruta como essa, muitas vezes pode ser difícil, especialmente se você é abandonado pela sua família e o resto da comunidade. Isso aconteceu com Khalid. Ele nasceu em uma família muçulmana, mas encontrou a Jesus e se converteu. É muito difícil para um muçulmano vir a Cristo, porque no islamismo é pregado que Jesus é somente um homem e no cristianismo ele é o Senhor. Eu mesmo acreditava que o cristianismo era uma grande mentira, porque ele não pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Como pode um Deus vir à Terra, nascer como homem e nos salvar? Por que ele não poderia nos salvar do céu? Meus parentes são muçulmanos e oram 5 vezes ao dia. Quando entendi quem é Jesus e o aceitei como Senhor e Salvador, parei de orar com eles. Então fui acusado de profanar a cultura, a tradição, a família e a fé. Eles me negaram comida e abrigo e me expulsaram de casa e até me ameaçaram de morte. Graças aos cristãos daquela área, eu sobrevivi. Eu me senti mal por muito tempo, mas fiz amizades com os cristãos da área que me acolheram, me alimentaram e me deram abrigo. Na África, se a sua família abandona você, é muito difícil sobreviver sozinho. O que me fortaleceu foi a palavra de Deus, que fala: "Eu não te abandonarei." Com isso em mente, deixei tudo para trás, mesmo que isso me trouxesse certa infelicidade. Khalid se casou e mudou para um lugar seguro para ele e sua família. Seus amigos cristãos os ajudaram. É difícil sobreviver sem trabalho, mas ninguém me dava oportunidade. Alguns cristãos me ajudavam com roupa e comida. Com a ajuda da Portas Abertas, a igreja local foi capaz de ajudá-lo a abrir um mercado local. Ele é um ótimo comerciante. Com os lucros obtidos, ele conseguiu expandir a loja. E hoje, ele consegue sustentar a própria família e conseguiu alugar um pedaço de terra para cultivar cebolas e milho. Khalid se tornou um empresário e emprega algumas pessoas nessa fazenda. Isso tudo começou a partir da ajuda socioeconômica da Portas Abertas. A ajuda da família da fé trouxe mudanças para minha vida. Eu consegui fazer testes para conseguir melhor lucro com meu negócio. Tenho um bom relacionamento com os fornecedores e o número de fregueses continua crescendo. O mercado está expandindo. Consegui comprar uma TV, uma geladeira e um fogão. Eu posso sustentar a minha família, graças a Deus. E aqueles parentes que me odiavam, às vezes vêm me visitar. Eles conseguiram me perdoar e eu também. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Khalid é um dos muitos cristãos do leste da África que a Portas Abertas ajuda. Quando são abandonados pela família, muitos enfrentam desafios para sobreviver. Mas o nosso suporte ajuda a mantê-los firmes.
queremos agradecer a presença de todos vocês, também aos visitantes que vêm pela primeira, segunda vez. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós temos a tenda do encontro, quinta-feira, às 20 horas, das 20 a 21 horas, tá? Temos mensagem do Espírito Santo sobre os dias que virão, sobre batalha espiritual. Inclusive, no mês de outubro também temos muitas mensagens sobre batalha espiritual, tá? Próximo domingo, a partir das 19 até as 20 horas, né? E nossa sexta-feira agora, passada, tivemos a semana, o início da Rosh Hashanah, que é uma festa judaica, onde se inicia agora o novo ano judeu. Estamos agora num período de 10 dias terríveis. O livro de Levítico conta sobre isso, né? E eu aconselho vocês, nos próximos 10 dias agora, a fazer o bem em abundância, perdoar, amar o próximo, possível doar também para pessoas que precisam, tá? E no próximo domingo, se possível, é o dia do Yom Kippur, ao pôr do sol, né? O dia da expiação, do pôr do sol de domingo, próximo domingo, até o pôr do sol do dia 28, segunda-feira, se possível, façam um jejum, pois é um dia do perdão, é um dia onde, na tradição judaica, é quando se Deus abrisse o livro da vida nesses 10 dias, Ele vê pelas atitudes quem merece ter um ano bom ou quem terá um ano pior ou nem vai chegar a conhecer o novo ano, no ano 2021, que é um outro ano judaico. Então eu aconselho vocês, tá? A passar uns próximos 10 dias louvando a Deus, ser mais paciente em casa com a família, com a esposa, o marido, no trabalho também, porque nós vamos começar um jejum mesmo, dia 1º de outubro, 40 dias de jejum, tá? E o tema do jejum é sobre autoridade espiritual. Quem tem autoridade espiritual sobre as tuas finanças? É Deus ou o diabo? Quem tem autoridade espiritual sobre a tua vida emocional? Está no controle de quem? De Deus ou do diabo? Como está a sua família? Está no controle de quem? De Deus ou do diabo? Tudo por causa de autorizações especiais. Autoridade espiritual. E o propósito de outubro, 40 dias de jejum, é você reter de volta a autoridade na sua vida. A autoridade espiritual. Você ter de volta aquilo que muitas vezes está na mão do inimigo, você deu lugar para o inimigo, tá bom? Estarei fazendo um vídeo explicando mais sobre este jejum de 40 dias. Vai estar no nosso site ccfoz.com.br também, tá? Então falarei mais sobre esse vídeo explicativo na semana do jejum, próximo dia 28 ali, tá? E eu chamo vocês para estar agora de pé para nós encerrarmos esse culto. São dias e tempos difíceis. É o ano da fé. E a fé está sendo provada de muitos aqui. Estenda nas suas mãos. Senhor, obrigado pela mensagem de hoje, Senhor. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor nos mostra que muitas vezes nós temos com medo, Pai. É o preço do arroz que subiu, o medo do desemprego, o medo, Pai Santo, de perder alguém por causa de uma enfermidade, Pai Santo, medo. E o Senhor nos avisa para nós buscarmos o Senhor, que o Senhor estará conosco, Pai, ainda que nós andemos no vale da sombra da morte. Espírito Santo de Deus, sopra para longe daqui o medo de cada família. Sopra para longe daqui o medo, Pai Santo, que paira nos corações. Pessoas que estão com crise de ansiedade, com medo, Pai, de algo que está por vir. Oh, meu Deus, que isso possa abençoar a semana de cada filho e filha aqui, os bebês que nasceram, que vão nascer. Abençoe cada adolescente, cada jovem, Senhor, que possa manter o seu caminho na Tua presença, Jesus. Livra eles do diabo, Senhor. Livra eles das ciladas astutas das trevas. Proteja seu povo, Pai, no Teu santo nome, Jesus. Que eles possam estar vigiando, estar em alerta, Pai, em nome de Jesus, em alerta máximo, Senhor. Porque nosso inimigo, o adversário, está ao derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar e destruir. Pai, que possamos estar firmes naquele dia, Pai, de pé na Tua presença. O Senhor disse, Jesus, sejam vigilantes, para que sejam dignos de estar em pé diante do Filho do Homem. Oh, Espírito Santo de Deus, nos sustenta, nos ajude a ter uma vida, Pai Santo, de santidade. Que Teu profundo amor, Pai eterno, a graça do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo seja com cada um de nós, dando temor e tremor,
que o Senhor está às portas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém? Vão na paz do Senhor. Se cuidem, amados. A pandemia ainda não acabou. Pessoas ainda estão morrendo. Por favor, se cuidem, vigiem. Em nome de Jesus. Vão com Deus. Deus abençoe.